Bom dia! Tô aqui, mulheres que correm com os lavas. Buongiorno, saindo da caverna da ursa. Capítulo. Você ouve, Aninha? Veja e ouve. Capítulo. Hoje eu me perguntei quem foi que escolheu esses horários para essas leituras. Que mulher é essa que me habita? Fixou? Calma, deixa eu fixar agora. Fixar. Ai, tô aprendendo. Quem sabe depois de tantas... Aff, Maria, a pessoa ainda não consegue. Pronto, foi. Ei, Aninha, vamos lá. Então, essa manhã, madrugada, a introdução escolhida tá no meio pro fim. Bom dia, amores. É assim, esse é um livro de relatos sobre os costumes do arquétipo da mulher selvagem. Tentar esquematizá-la, delimitar sua vida psíquica dentro de escaninhos seria contrário ao seu espírito. Conhecê-la é um processo permanente, um processo que dura a vida inteira. E é por isso que esta obra é um trabalho permanente, perpétuo. Assim, seguem-se algumas histórias a serem usadas como vitaminas para a alma. Olha lá. Ainda bem que eu dou umas paradinhas. Você não tá me ouvindo? Oh. Sem áudio? Para todo mundo? Ou a Ana tá ouvindo? Rô, aumenta o som. E aí, gente? Porque é isso, sem áudio a leitura não funciona. Seguimos? Sai e entra, Rô, boa. Então eu vou seguir aqui. Então a gente estava ali, né? Algumas histórias aqui nesse livro seguem-se algumas histórias a serem usadas como vitaminas para a alma. Algumas observações, alguns fragmentos de mapas, pedacinhos de resina de pinheiro para grudar penas em árvores como sinalização do caminho. E em algum mato rasteiro amassado, guiando o trajeto de volta a El Mundo Subterrâneo, nosso lar psíquico. As histórias conferem movimento à nossa vida interior, e isso tem importância especial nos casos em que a vida interior está assustada, presa ou encurralada. As histórias lubrificam as engrenagens, fazem correr a adrenalina, mostram-nos a saída e, apesar das dificuldades, abrem para nós portas amplas em paredes anteriormente fechadas. Aberturas que nos levam à terra dos sonhos, que conduzem ao amor e ao aprendizado, que nos devolvem a nossa verdadeira vida de mulheres selvagens e sagazes. Histórias como Barba Azul nos dão ideia exata do que fazer a respeito do ferimento que não para de sangrar. Histórias como A Mulher Esqueleto revelam o poder místico do relacionamento e como o sentimento entorpecido pode voltar à vida e ser um amor profundo. É o nosso encontro com a mulher selvagem que nos leva a não limitar nossa conversa aos seres humanos. Nossos momentos mais esplêndidos aos salões de dança. Nossos ouvidos apenas à música produzida por instrumentos feitos pelo homem. Nossos olhos à beleza ensinada. Nossos corpos às sensações aprovadas. Nossas mentes aquilo a respeito de que todos já estão de acordo.
Estas histórias apresentam um insight penetrante, a chama da vida apaixonada, o fôlego para dizer o que sabemos, a coragem de suportar o que vemos sem afastar os olhos, o perfume da alma selvagem, e assim perfumadas selvagemente, nós entramos ao capítulo 12. Capítulo 12. A demarcação do território, os limites da raiva e do perdão. O urso da meia-lua. Nossa, eu disse isso, lembrei, né? A gente tá na lua crescente. O urso da meia-lua. Quem falou? Olha o perfume, ó. Perfume selvagem viajando entre os fios internéticos. Sem fio hoje em dia, né? Urso da meia-lua. Sob a orientação da mulher selvagem, resgatamos o antigo, o intuitivo e o arrebatado. Quando nossa vida reflete a dela, agimos com coesão, persistimos ou aprendemos a persistir se ainda não sabemos. Tomamos as medidas necessárias para manifestar nossas ideias no mundo. Recuperamos o foco de atenção quando o perdemos. Ouvimos nossos ritmos pessoais. Ficamos mais próximas de amigos e parceiros que estejam em harmonia com ritmos selváticos e integrais. Optamos por relacionamentos que propiciem nossa vida instintiva e criativa. Estendemos nossa mão para beneficiar os outros. E estamos dispostas a ensinar parceiros receptivos tudo sobre os ritmos selváticos, se necessário. Existe, porém, um outro aspecto do autodomínio que é lidar com o que só pode ser chamado de fúria da mulher. A liberação dessa fúria é obrigatória. Uma vez que a mulher se lembre das origens da fúria, ela passa a considerar que não pode nunca parar de ranger os dentes. Por ironia, também sentimos muita ansiedade para dispersar essa fúria, pois ela nos dá uma impressão nociva e aflitiva. Queremos nos apressar a nos livrar dela. Reprimi-la, no entanto, não funciona. É como tentar guardar fogo num saco de aninhagem. Não é aconselhável que nos queixemos nem que queimemos outras pessoas. Portanto, cá estamos nós, com essa emoção poderosa que achamos ter caído sobre nós sem que a chamássemos. É um pouco parecido com um lixo tóxico. Ele existe, ninguém o quer, mas existem poucos locais para depositá-lo. É preciso ir muito longe para que se encontre um terreno onde enterrá-lo. Segue-se uma versão literária de uma história japonesa intitulada Tsukina Waguma, o urso da meia-lua, que pode ajudar a mostrar o que fazer quanto a isso. A história me foi dada pelo Sargento 1, Sargento 1º, Sargento Sagara, um veterano da Segunda Guerra Mundial e paciente do Heinz Veterans Assistance Hospital em Illinois há muitos anos. Essa vai doer, Taurina, Lua em Leão. Enquanto estava lendo, eu me lembrei que eu reconheço em mim um maxilar travado. E aí eu uso o aparelho, né, para dormir. Quando acordo, não sei se vai dar para ouvir, né? Mas faz um crack. É muito ranger de dente à noite. Eu já me vi assim, assim. Vamos lá, na história. Quem sabe? Umas pistas. Era uma vez uma jovem mulher que vivia numa perfumada floresta de pinheiros. Seu marido esteve fora, lutando na guerra há muitos anos. Quando ele afinal foi liberado, voltou para casa com o pior dos humores.
Ele se recusou a entrar na casa, pois havia se acostumado a dormir nas pedras. Ele só queria ficar só e permanecia na floresta tanto de dia quanto à noite. A jovem esposa ficou tão feliz quando soube que o marido estava afinal voltando para casa. Ela cozinhou e fez compras, e cozinhou, preparou pratos e mais pratos, tigelas e mais tigelas, de delicioso queijo branco de soja, 3 tipos de peixe, 3 tipos de algas, arroz salpicado com pimenta vermelha e belos camarões frios, grandes e alaranjados. Com um tímido sorriso, ela levou os alimentos até o bosque e se ajoelhou ao lado do marido esgotado pela guerra, oferecendo-lhe a bela refeição que havia preparado. No entanto, ele se pôs de pé e chutou as travessas de modo que o queijo de soja caiu. Os peixes saltaram no ar, as algas, o arroz caído na terra e os grandes camarões alaranjados rolaram pelo caminho abaixo. "Deixe-me em paz!" rugiu ele, voltando-lhe as costas. Ele estava tão furioso que ela sentiu medo. E afinal, em desespero, ela foi procurar a gruta da curandeira que morava fora da aldeia. "Meu marido foi gravemente ferido na guerra", disse a esposa. "Ele sofre de uma raiva permanente e não come nada. Só quer ficar ao ar livre e não se dispõe a voltar a viver comigo. A senhora não pode me ajudar, me dar uma poção que faça com que ele volte a ser carinhoso e gentil?" "Ah, isso eu posso fazer por você", asseverou-lhe a curandeira. "Mas vou precisar de um ingrediente especial. Infelizmente acabou todo o meu pelo de urso da meia-lua. Por isso você deve subir a montanha, encontrar o urso negro e me trazer um único pelo da meia-lua que ele tem assim no pescoço. Depois eu lhe darei o que você precisa e a vida voltará a ser boa." Algumas mulheres teriam se sentido desencorajadas com essa tarefa. Algumas teriam considerado que todo esse esforço era impossível. Mas não ela. Pois ela era uma mulher que amava. Como eu sou grata. É tão bom saber que existe uma solução. E assim, ela se preparou para a viagem e na manhã seguinte partiu para a montanha. "Arigatou zaishou", dizia ela, o que é uma forma de cumprimentar a montanha e lhe dizer obrigada por me deixar escalar seu corpo. Ela se embrenhou nos contrafortes, onde havia rochas semelhantes a grandes pães de forma. Subiu até um platô coberto de mata. As árvores tinham galhos longos e caídos e folhas que se pareciam com estrelas. "Arigatou zaishou", entoou. Era uma forma de agradecer às árvores por erguerem seus cabelos para que ela pudesse passar por baixo. E assim ela conseguiu atravessar a floresta e começou a subir de novo. Agora estava mais difícil. A montanha tinha flores espinhosas que se prendiam na barra de seu kimono e rochas que arranhavam suas mãos delicadas. Estranhos pássaros escuros saíram voando na sua direção no crepúsculo, deixando-a assustada. Ela sabia que eles eram os Muembotok, espíritos dos mortos que não tinham parentes. Ela entoou orações para eles. "Vou ser sua parenta, vou dar-lhes descanso." Ela prosseguia subindo, pois era uma mulher que amava. Subiu até ver neve no pico da montanha. Logo seus pés estavam frios e molhados e ela continuava a escalar, pois era uma mulher que amava. Começou uma tempestade e a neve penetrava direto nos seus olhos e fundo nas suas orelhas. Mesmo sem ver, ela continuava a subir. "Arigatou zaishou", cantou a mulher quando a nevasca parou, para agradecer aos ventos por terem parado de cegá-la. Ela procurou abrigo numa caverna rasa e mal conseguiu lugar para seu corpo inteiro. Embora tivesse uma bolsa cheia de alimentos, ela não comeu, mas se cobriu com folhas e adormeceu. Pela manhã, o ar estava calmo e plantinhas verdes chegavam a atravessar a neve aqui e acolá. "Ah", pensou ela, "agora ao urso da meia-lua." Ela procurou o dia inteiro e quase ao anoitecer encontrou grossos cordões de bosta.
E não precisou procurar mais, pois um gigantesco urso negro passou pesadamente pela neve, deixando profundas marcas de patas e garras. O urso da meia-lua deu um rugido feroz e entrou na sua toca. A mulher enfiou a mão na trouxa e colocou numa tigela a comida que trouxe. Ela colocou a tigela do lado de fora da toca e voltou correndo para seu esconderijo. O urso sentiu o cheiro da comida e saiu cambaleando da toca, rugindo tão alto que pequenas pedras se soltaram do lugar. O urso fez um círculo em volta da comida de uma certa distância, farejou o vento muitas vezes e depois comeu tudo de uma vez só. O enorme urso foi andando de ré e sumiu dentro da sua toca. Na noite seguinte, a mulher agiu da mesma forma, servindo o alimento na tigela. Mas dessa vez, não voltou para o seu esconderijo. Recuando apenas metade do caminho, o urso sentiu o cheiro da comida, saiu pesadamente da toca, rugiu para abalar os céus e as estrelas, deu uma volta, farejou o ar com extremo cuidado, mas afinal engoliu a comida e voltou para a toca. Isso continuou por muitas noites, até que numa noite escura, a mulher sentiu ter coragem suficiente para esperar ainda mais perto da toca do urso. Ela pôs a comida na tigela, do lado de fora da toca, e ficou esperando. Junto. Quando o urso sentiu o cheiro e saiu, ele viu que não só comida, mas também um par de pequenos pés humanos estava ali. O urso virou a cabeça de lado e rugiu tão alto que fez os ossos do corpo da mulher zumbirem. A mulher tremia, mas não recuava. O urso se ergueu nas patas traseiras, estalou as mandíbulas e rugiu tanto que a mulher pôde ver bem o céu vermelho e marrom da sua boca. Mesmo assim, ela não saiu correndo. O urso rugiu ainda mais e estendeu seus braços como se quisesse agarrá-la, com suas 10 garras suspensas como 10 facas sobre sua cabeça. A mulher tremia como uma folha ao vento, mas permaneceu onde estava. Por favor, meu querido urso, implorou ela. Por favor, vim toda essa distância em busca de uma cura para meu marido. O urso voltou as patas dianteiras para a terra, fazendo voar a neve e olhou direto no rosto assustado da mulher. Por um instante, ela teve a impressão de ver cordilheiras inteiras, vales, rios e aldeias refletidos nos olhos vermelhíssimos do urso. Uma paz profunda caiu sobre ela e seus tremores passaram. Por favor, urso querido, eu venho lhe trazendo alimento todas essas noites. Será que eu podia ficar com um dos pelos da meia-lua do seu pescoço? O urso parou e pensou. Essa mulherzinha seria fácil de devorar. No entanto, ele de repente se sentiu cheio de pena dela. É verdade, disse o urso da meia-lua, sem afastar as garras da sua cabeça. Você foi boa para mim. Pode ficar com um dos meus pelos, mas arranque-o rápido, vá embora e volte para a sua gente. O urso ergueu seu enorme focinho para que aparecesse a meia-lua branca do seu pescoço e a mulher viu ali forte a pulsação do seu coração. A mulher pôs uma das mãos no pescoço do urso e com a outra segurou o único pelo branco e lustroso. Rapidamente ela o arrancou. O urso recuou e gritou como se estivesse ferido. E essa dor assumiu a forma de bufos irritados. Ai, obrigada, urso da meia-lua, muitíssimo obrigada. A mulher se inclinou em reverência e voltou a se inclinar, mas o urso rosnou e avançou um passo. Ele rugiu para a mulher com palavras que ela não entendia, e no entanto palavras que de algum modo havia conhecido toda a vida. Ela se voltou e correu montanha abaixo com a maior velocidade possível. Ela passou correndo debaixo das árvores de folhas com formatos de estrelas, e o tempo todo ela agradecia às árvores por erguerem os galhos para ela passar. Ela veio tropeçando pelas pedras que pareciam grandes pães de forma, sempre agradecendo à montanha por deixar que ela escalasse seu corpo. Embora suas roupas estivessem esfarrapadas, seu cabelo desalinhado, seu rosto sujo, ela desceu a escada de pedra que levava até a aldeia. Seguiu pela estrada de terra, atravessando a cidade até o outro lado e entrou na cabana
onde a curandeira estava sentada, cuidando do fogo. Olhe, olhe, consegui, encontrei, conquistei um pelo do urso da meia-lua, gritou a jovem mulher. Que bom, disse a curandeira com um sorriso. Ela examinou a mulher atentamente, pegou o pelo de um branco puríssimo e o segurou perto da luz. Ela sopesou o longo pelo com uma das mãos e o mediu com o dedo e exclamou: este é um autêntico pelo do urso da meia-lua. De repente, porém, ela se voltou e lançou o pelo no meio do fogo, onde ele estalou, pipocou e se consumiu numa bela chama laranja. Não! Não! Gritou a mulher. O que a senhora fez? Fique calma. Está tudo certo. Tudo está bem, disse a curandeira. Você se lembra de cada passo que deu para escalar a montanha? Você se lembra de cada passo que deu para conquistar a confiança do urso da meia-lua? Você se lembra do que viu, do que ouviu e do que sentiu? Lembro, disse a mulher. Lembro-se muito bem. Então, minha filha, disse a velha curandeira com um sorriso meigo, volte, por favor, para casa com seus novos conhecimentos e proceda da mesma forma com seu marido. Então, a Clarissa começa, né, seus insights, anotações. Primeiro é a raiva como mestra. A raiva como mestra. A história do urso da meia-lua pertence, como outras nesse livro, a uma categoria de relatos que chamo de histórias de revelação. As histórias de revelação nos permitem vislumbrar suas estruturas curativas ocultas e seu significado mais profundo, em vez de apenas seu conteúdo óbvio. O conteúdo dessa história nos diz que a paciência ajuda a aliviar a raiva. Mas a mensagem maior trata do que a mulher deve fazer para restaurar a ordem na psique, curando isso o self enfurecido. Eu vou voltar para anotar no meu corpo essas 3 perguntas da velha, né? Você se lembra de cada passo que deu para escalar a montanha? Você se lembra de cada passo que deu para conquistar a confiança do urso da meia-lua? Você se lembra do que viu, do que ouviu e do que sentiu? Quando eu estava lendo, eu percebi que eu venho fingindo que eu não sei. Que eu finjo, que eu não escuto, que eu não vejo, que eu não sinto, para seguir. Nessa história, a estrutura de sustentação revela um modelo completo para tratar a raiva e para se curar dela. A procura de uma força restauradora calma e sábia, Aida, a curandeira, a aceitação do desafio de entrar num terreno psíquico que nunca havíamos abordado antes, a escalada da montanha-russa. O reconhecimento das ilusões, a atitude para escalar as rochas para correr debaixo das árvores, o descanso propiciado aos nossos velhos sentimentos e pensamentos obsessivos, o encontro com os Muimbutoque, os espíritos inquietos sem parentes para enterrá-los, o agrado ao grande self compassivo, a alimentação do urso com paciência e a retribuição da gentileza por parte do urso, a compreensão do lado furioso da psique compassiva, o reconhecimento de que o urso, o self compassivo, não é manso. A história mostra a importância de trazer esse conhecimento psicológico até aqui embaixo, até a nossa vida real,
a descida da montanha e a volta à aldeia. De aprender que a cura reside na busca e na prática, não numa única ideia, a destruição do pelo. O cerne da história é: aplique tudo isso à sua raiva e tudo correrá bem. A história nos mostra que paciência é um bom remédio a ser aplicado à raiva nova ou antiga, da mesma forma que a dedicação à busca da cura. Embora a cura e o insight sejam diferentes para cada pessoa, a história propõe algumas ideias interessantes a respeito de como se envolver com o processo. Como se envolver com o processo. A história do urso da meia-lua vem do Japão, onde viveu um grande príncipe filósofo chamado Shotoku Taishi, na virada do século VI. Entre outras coisas, ele ensinou que o trabalho psíquico deve ser feito tanto no mundo interno quanto no externo. Mas, ainda mais do que isso, ele pregou a tolerância para com todo ser humano, todo animal e toda emoção. Mesmo as emoções grosseiras e confusas são uma forma de luz que estala e explode de energia. Podemos usar a luz da raiva de modo positivo para iluminar lugares que geralmente não vemos. Um uso negativo da raiva consiste em concentrá-la destrutivamente num único ponto minúsculo até que, como ácido gerando uma úlcera, ela abre um buraco negro que perfura todas as camadas delicadas da psique. Existe, porém, um outro jeito. Toda emoção, mesmo a raiva, possui conhecimento, insight, o que alguns chamam de iluminação. A nossa raiva pode, por algum tempo, ser nossa mestra. Algo que não devemos nos livrar tão rápido, mas sim pelo que devemos escalar a montanha. Algo a ser identificado, algo com quem aprender, algo a ser tratado internamente e depois ser transformado em algo útil para o mundo, ou algo que deixamos voltar ao pó. Na vida selvagem, a raiva não é um item isolado. Ele é uma substância à espera de nossos esforços transformadores. O ciclo da raiva é como qualquer outro ciclo. Ela sobe, cai, morre e é liberada como energia nova. Sobe, cai, morre e é liberada como energia nova. Quando nos permitimos aprender com nossa raiva, assim transformando-a, nós a dispersamos. Nossa energia volta para ser usada em outras áreas, especialmente na área da criatividade. Embora algumas pessoas aleguem conseguir criar a partir de uma raiva crônica, o problema é que a raiva limita o acesso ao inconsciente coletivo. Esse infinito reservatório de imagens e pensamentos imaginários. De tal forma que a pessoa que cria a partir da raiva costuma recriar a mesma coisa inúmeras vezes, sem produzir nada de novo. A raiva não transformada pode se transformar num mantra constante acerca de que como fomos oprimidas, feridas e torturadas. Eu vou repetir. A raiva não transformada pode se tornar um mantra constante acerca de como fomos oprimidas, feridas e torturadas. Aí ela conta de uma amiga dela. Tá. Existe vida para além de uma raiva irracional. Como vimos na história, basta uma prática consciente para contê-la e curá-la. E temos condição de conseguir. Na realidade, é só dar um passo de cada vez. E aí eu pergunto, quanta de nós dá esse passinho? Né? Quando eu me vejo, já estou correndo, toda ansiosa, querendo dar conta de tudo. E aí volta. Para. Esse é um aprendizado constante, diário, feito 24 horas por dia. É como se em algum lugar parar fosse morrer, sei lá. Não fazer fosse abandonar. Dar um passo de cada vez
reconhecendo, né, um passo onde eu estou atualizando essa palavra, né, atualizando o lugar que a gente está. Dá um passo, atualiza. Dá um passo, atualiza. Senão a gente, eu não sei, para mim é assim, aos 43 anos, muitas vezes eu reajo, ressinto como se eu fosse aquela menina de 3, de 10. Aí atualiza essa menina, ou essa emoção que ficou presa, né? E olha, meu bem, que quando eu fico com raiva, eu fico com raiva. Vamos lá. Deixa eu ver, ai, tem comentários. Oi, urso. Saber lidar com a raiva é um exercício muitas vezes doloroso e solitário. Oi, minha amada. Isso aqui, eu acho que a gente tem essa... É a Rô que falou isso? Doloroso e solitário, é. O urso, né, Rô, tá lá na caverna, sozinho. Eu tive uma vez um sonho desses, que eu tava na caverna e eu saía sozinha. E eu não reconhecia ninguém. Procurava minhas filhas, procurava, sei lá, os amigos, procurava as pessoas e não reconhecia. E era muito angustiante, porque eu era muito grande, então todo mundo fugia de mim, tipo na floresta. Agora, além disso, me dá esse lugar, né, de que a gente adentra esse campo, né, do urso, esse lugar, e aí como a gente volta, né, pra aldeia, com essa... Vai, vamos lá! A procura da curandeira, a escalada da montanha. Portanto, em vez de procurar ter um bom comportamento e não sentir raiva, ou em vez de usá-la para incinerar todo e qualquer ser vivo num raio de 100 quilômetros, é melhor primeiro convidar a raiva para sentar conosco, tomar um pouco de chá e conversar, para que possamos descobrir o que provocou essa visita. A princípio, a raiva age como um marido irado na história. Ela não quer conversa. Ela não quer comer. Só quer ficar ali, sentada, vociferando. Ou então, não quer ser perturbada. É nesse ponto crítico que chamamos a curandeira. Nosso self mais sábio. Nossos melhores recursos para ver além da irritação e exasperação do ego. A curandeira é sempre a que vê longe. É ela quem pode nos dizer a vantagem que pode advir da exploração dessa onda emotiva. Eu diria um tsunami. As curandeiras nos contos de fada representam geralmente um aspecto calmo e imperturbável na psique. Muito embora o mundo externo possa estar em ruínas, a curandeira interna não se perturba com tudo isso e mantém a calma para calcular o melhor meio de prosseguir. A psique de toda mulher contém essa ordenadora. Ela faz parte da psique natural e selvagem, e nós já nascemos com ela. Se a tivermos perdido, podemos invocá-la novamente ao examinar com calma a situação que provoca nossa raiva, projetando-nos para o futuro para decidir, a partir desse ponto privilegiado, o que nos deixaria orgulhosas do nosso comportamento passado e depois agindo de acordo com isso. A indignação ou irritação que sentimentos naturalmente com relação ao... A indignação ou irritação que sentimos naturalmente com relação a vários aspectos da vida e da cultura é exacerbada quando houve repetidas ocorrências de desrespeito, perseguição, negligência ou extrema insegurança na infância. A pessoa ferida dessa forma fica sensibilizada para futuros traumas e utiliza todas as defesas para evitá-los. Significativas perdas de poder, ou seja, a perda da certeza de que somos dignos de cuidado, respeito e atenção, geram uma tristeza extrema e juramentos irados por parte da criança de que quando for adulta, ela nunca mais se permitirá ser ferida daquela forma. Além disso, se a mulher foi criada com expectativas positivas inferiores às de outros membros da família, com severas restrições à sua liberdade, às suas atitudes, ao seu linguajar, entre outras, é possível que sua raiva normal cresça diante de assuntos, tons de voz, gestos, palavras e outros gatilhos sensoriais que a façam se lembrar dos acontecimentos originais.
podemos chegar bem perto de uma reconstituição dos traumas da infância ao examinar com cuidado o que faz com que os adultos percam o controle. Queremos usar a raiva como força criadora. Queremos usá-la para mudar, desenvolver e proteger. Portanto, quer a mulher esteja tratando da irritação momentânea de um filho, quer se trate de uma queimadura extensa e grave, a perspectiva da curandeira é a mesma. Quando há tranquilidade, pode haver aprendizado. Soluções criativas são possíveis. No entanto, quando há vastos incêndios com ventos e chuvas, seja no mundo subjetivo, seja no objetivo, tudo arde e não sobra nada a não ser cinzas. Queremos poder olhar de volta para nossos atos com dignidade. Queremos algo para mostrar em vez de sentir a raiva. Por isso, vale a pena subir a montanha quando não sabemos o que fazer. Quando somos atraídas para aventuras sobre as quais sabemos muito pouco, isso cria a vida e desenvolve a alma. Ao escalar a montanha desconhecida, adquirimos o verdadeiro conhecimento da psique instintiva e dos atos criativos de que ela é capaz. É essa a nossa meta. Criar a vida. Ai, ai. O aprendizado ocorre sob formas diferentes, com pessoas diferentes. No entanto, o ponto de vista instintivo que emana do inconsciente selvagem e que é cíclico, passa a ser o único que faz sentido e que dá sentido à vida, à nossa vida. Ele é aquilo que infalivelmente nos fala sobre o que fazer em seguida. Onde podemos encontrar esse processo que nos libertará? Na montanha. Encontramos na montanha outras pistas sobre como transformar a mágoa, o negativismo e o excesso de rancor da raiva. Todos, a princípio, plenamente justificados. Eu sou especialista em justificativas. Uma dessas pistas é essa expressão, arigatou zaisho, que a mulher da história entoa para agradecer às árvores e às montanhas por lhe permitirem passagem. Numa tradução literal, a expressão significa obrigada, ilusão. Obrigada, ilusão. Ai, ai. Em japonês, zaisho representa um modo claro de se olhar para aquilo que prejudica a compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo. Uma ilusão ocorre quando algo gera uma imagem que não é real. Como, por exemplo, as ondas de calor numa estrada que fazem parecer ondulada. É real que existam as ondas de calor, mas a estrada não é realmente ondulada. É essa a ilusão. A primeira parte da informação é exata, mas a segunda, a conclusão, não é. Seguimos então. Meu olho pegou aqui só para finalizar essa parte, que é a mulher nessa história está numa expedição para trazer a luz para as trevas da raiva. Para conseguir isso, ela precisa compreender as muitas camadas da realidade ali na montanha. Temos tantas ilusões acerca da vida. É bonita e é bonita, né? Ela é bonita e por isso desejável, pode ser uma ilusão. Sou boa e por isso serei aceita, outra ilusão. Quando procuramos nossa verdade, também estamos procurando dispersar nossas ilusões. Quando pudermos ver o que está por trás dessas ilusões, que no budismo chamaríamos de obstáculos à iluminação, seremos capazes de descobrir o lado oculto da raiva. Quando pudermos ver o que está por trás dessa ilusão, seremos capazes de descobrir o lado oculto da raiva. Como a história ilustra, vale a pena agradar ao urso sábio, à psique instintiva e não deixar de lhe oferecer alimento espiritual. Igreja, oração, psicologia arquetípica, vida imaginária, arte, alpinismo, canoagem, viagens ou o que seja. Para se aproximar do mistério do urso, você lhe oferece
alimento. É um belo esforço consertar a raiva, desnudar as ilusões, adotá-las como mestra, pedir ajuda à psique instintiva, sepultar os mortos. Sepultar os mortos. Me vem isso, né? Falei isso, me veio essa pandemia. Aí vai, o espírito do urso. Para os antigos, o urso simbolizava a ressurreição. O animal dorme por um longo período, no qual sua pulsação se reduz a quase nada. É frequente que o macho emprenhe a fêmea imediatamente antes da hibernação. Mas, como que por um milagre, o óvulo e o espermatozoide não se unem de imediato. Eles permanecem separados no caldo uterino da ursa até bem mais tarde. Perto do final da hibernação, o óvulo e o espermatozoide se unem e tem início a divisão celular, de tal modo que os filhotes nasçam na primavera, quando a mãe estiver despertando, na hora certa, para cuidar dos novos filhotes e os preparar para a vida. Não só pelo fato de acordar da hibernação como se voltasse da morte, mas ainda mais pelo motivo de a ursa despertar com uma nova ninhada. Esse animal é uma profunda metáfora para a vida humana, para a volta e o crescimento de algo que parecia extinto. Na psique, o urso pode ser compreendido como a capacidade de regular a própria vida, especialmente a vida emocional. A força do urso está na sua capacidade de se movimentar em ciclos, de estar totalmente alerta ou de se acalmar, entrando num sono hibernal que renova suas energias para o ciclo seguinte. A imagem do urso ensina a ser possível manter uma espécie de manômetro na nossa vida emocional, especialmente que podemos ser ferozes e generosas ao mesmo tempo. Ferozes e generosas ao mesmo tempo. A gente não precisa optar por um. Eu quero ser generosa, então sai ferocidade, sai. Não, eu sou feroz. Tchau, generosa. Não, a gente é generosa e raivosa. A gente fica optando pelo lado que a gente acha bom, e aí o outro lado, enfim, cresce pra dentro, sei lá. Vamos que vamos. Podemos ser lacônicas e prolíferas. Prolíficas. Podemos proteger nosso território, deixar claro nossos limites, abalar os céus, caso seja necessário, e ainda ser disponíveis, acessíveis, férteis, tudo ao mesmo tempo. E o pelo do pescoço do urso é um talismã, um lembrete do que se aprendeu. Como vemos, seu valor é inestimável. O fogo transformador e a ação correta. Isso aqui é muito legal. Essa história nos dá muitos sinais, muitas ideias a respeito de como atingir o equilíbrio. Criar paciência, ser gentil com um ser furioso e lhe dar tempo para superar sua raiva através da busca e da introspecção. Existe um velho ditado. Antes do Zen, as montanhas eram montanhas e as árvores eram árvores. Durante o Zen, as montanhas eram tronos dos espíritos e as árvores eram as vozes da sabedoria. Depois do Zen, as montanhas eram montanhas e as árvores eram árvores. Enquanto a mulher estava na montanha aprendendo tudo era mágico, tudo era mágico. Agora que ela desceu da montanha, o pelo supostamente mágico foi queimado no fogo, que destrói a ilusão. E chegou a hora do depois do Zen. A vida deve voltar ao plano prático. Mesmo assim, a mulher tem o tesouro da sua experiência na montanha. Ela tem o conhecimento. A energia que estava enfaixada pela raiva pode ser empregada em outras atividades. Cada vez você lidará melhor com ela.
com a nossa história, né? Eu vou ler o parágrafo inteiro. Nenhuma de nós pode fugir inteiramente da nossa história. Sem dúvida, podemos mantê-la num segundo plano, mas está ali, do mesmo jeito. No entanto, se você quiser agir em seu próprio benefício, você superará a raiva e acabará se acalmando e se sentindo bem. Não perfeita, mas bem. Você será capaz de seguir em frente. Ficará para trás o tempo da raiva em estilhaços. Cada vez você lidará melhor com ela, pois saberá quando chegar a hora de voltar a procurar a curandeira, de escalar a montanha, de se livrar das ilusões, de que o presente é uma reapresentação exata e calculada do passado. Se livrar dessa ilusão de que o presente é uma reapresentação exata e calculada do passado. Atualiza o sistema. A mulher lembra-se de que pode ser feroz e generosa ao mesmo tempo. A raiva não é como um cálculo renal. Se esperarmos tempo suficiente, a dor passa. Não, não e não. Você precisa tomar a atitude correta. Só assim ela passará e sua vida será mais criativa. Aí a gente passa pela raiva legítima e que ela vai contar outra história. Será que temos tempo para outra história? Temos! A raiva legítima, né? Ofereça outra face, ou seja, ficar calada diante da injustiça ou da desconsideração é uma atitude a ser avaliada com muito cuidado. É uma coisa usar a resistência passiva como arma política da forma que Gandhi ensinou multidões a fazer. Já é bem diferente o fato de a mulher ser incentivada ou forçada a se calar para poder sobreviver a uma situação insuportável de poder corrupto ou injusto na família, na comunidade ou no mundo. As mulheres, nesse caso, são isoladas da natureza selvagem e seu silêncio não é serenidade, mas representa uma enorme defesa para não sofrer violência. É um erro que outros consideram que só porque a mulher está calada, isso quer dizer que ela aprova a vida que leva. Quem cala, consente. Nananina. Como eu volto para cá? Tá. Então vamos lá. Essa história veio do Oriente Médio. Versões dela são contadas pelos sufis, budistas e hindus. Ela pertence à categoria da história que trata da realização do ato proibido ou censurado com o objetivo de redimir sua vida. Então, bem-vinda, vamos lá. As árvores ressecadas. Era uma vez um homem cujo temperamento irascível lhe havia custado maior perda de tempo. Vamos de novo, deixa eu tomar uma água. Eu fiquei muito animada, tá vendo? Para, volta, calma. Quem me conhece sabe como eu fico animada. Sai um trator. Vamos lá. As árvores ressecadas. Era uma vez um homem cujo temperamento irascível lhe havia custado maior perda de tempo e de bons amigos do que qualquer outro aspecto da sua vida. Ele se aproximou de um velho sábio vestido em farrapos. Como vou poder um dia ter controle sobre esse demônio da raiva? Perguntou-lhe. O velho recomendou ao homem que se postasse num oásis seco, bem longe no deserto, que ficasse ali sentado entre as árvores ressecadas e que puxasse do poço a água salobra para qualquer viajante que por lá passasse. E o homem, no esforço de dominar a raiva, partiu para o deserto, para o lugar das árvores ressecadas. Durante meses a fio, envoltos em mantos e albornoz para se proteger das tempestades de areia, ele puxava a água azeda e a oferecia a todos que chegavam. Anos se passaram e ele nunca mais sofreu crises de fúria. Um dia, um cavaleiro sombrio chegou ao oásis morto e lançou um olhar de desprezo ao homem que lhe oferecia água numa tigela. O viajante zombou da água turva, recusou-a e começou a se afastar.
O homem que oferecia água foi acometido de uma fúria repentina, tanto que ficou cego de raiva e, puxando o viajante de cima do camelo, matou-o ali mesmo. Que horror! Ele ficou imediatamente aflito por ter sido dominado pela raiva. E vejam ao que ela o havia levado. De repente, surgiu outro cavaleiro a grande velocidade. Ele examinou o rosto do morto. Graças a Alá, você matou o homem que estava indo assassinar o rei. Nesse momento, a água turva do oásis tornou-se límpida e doce, e as árvores ressecadas do oásis reverdeceram e irromperam em jubilosa floração. Interpretamos esse conto em termos simbólicos. Não se trata de uma história sobre assassinatos. Trata-se de uma lição para que não liberemos a raiva indiscriminadamente, mas na hora certa. É muito bom. A maioria das mulheres consegue sentir as alterações mais sutis no temperamento de outra pessoa. Consegue ler expressões faciais e corporais, sendo essa a capacidade chamada de intuição. E muitas vezes, a partir de uma infinidade de pistas minúsculas que se reúnem para lhe dar informação, sabe o que está passando na cabeça dos outros. Para poder usar esses talentos selvagens, as mulheres mantêm-se abertas a todas as coisas. E é essa mesma abertura que deixa vulneráveis suas fronteiras, expondo-as aos danos do espírito. Como o homem da história, a mulher pode ter o mesmo problema em grau mais ou menos intenso. Ela pode sustentar uma força de raiva pulverizada que é a força criticar, a usar a frieza como uma anestesia, ou ainda dizer doces palavras quando no fundo quer punir ou depreciar. Ela pode impor sua própria vontade àqueles que dela dependem, ou pode ameaçá-los com o término do relacionamento ou do afeto. Ela pode se refrear nos elogios ou mesmo deixar de reconhecer o mérito devido e, em geral, ter uma atitude reveladora de danos aos instintos. Parte do pressuposto de que a pessoa que trata os outros dessa maneira está sofrendo uma agressão violenta dentro de sua própria psique, por parte de um demônio que age exatamente da mesma forma com ela. Muitas mulheres que sofrem desse problema resolvem mergulhar numa campanha de purificação. Não ser mais mesquinhas, ser mais simpáticas, mais generosas. Isso é válido e muitas vezes representa um alívio para os que a cercam. Desde que ela não se identifique em excesso com o fato de ser uma pessoa dadivosa como o homem na história. Ele está lá no oásis e, ao servir os outros, começa a sentir cada vez melhor. Ele passa a se identificar com a serenidade, com a mesmice da sua vida. Da mesma forma, a mulher que evita todas as confrontações começa a se sentir melhor. Essa sensação é, porém, temporária. Não é o aprendizado que procuramos. Na psique instintiva, a mulher tem o poder, quando provocada, de se enfurecer com consciência. E isso é realmente algo poderoso. A raiva é um dos meios inatos de que ela dispõe para começar a criar e manter os equilíbrios que lhe são caros. Tudo que ela realmente ama. É seu direito em certas horas e sob certas circunstâncias, é seu dever moral. Para as mulheres, isso significa que existe uma hora para mostrar os dentes, para mostrar a poderosa capacidade de defender seu território, para dizer até aqui e nem mais um passo. Não passe a responsabilidade adiante, não se intrometa, tenha uma coisa a dizer. Tudo isso decididamente vai mudar. Como homem no início de As Árvores Ressecadas e como guerreiro em O Urso da Meia-Lua, muitas mulheres com frequência têm dentro de si um soldado exausto, cansado da luta, que simplesmente não quer mais saber de batalhas, que não quer tocar nesse assunto, que não quer lidar com isso. Em decorrência desse sentimento, abre-se na psique um oásis seco, seja por dentro, seja por fora. Ele é uma área enorme, de enorme silêncio, que está pedindo
esperando que ocorra algo ruidoso, uma quebra, uma fragmentação, um abalo que volte a gerar vida. Agora eu vou ficar fazendo aqui caretas, né? Porque é uma... Raiva gera vida. Então, né, quando ela tá no ciclo virtuoso dela, não no ciclo vicioso, né, ela fica estagnada. E aí a gente que explode. Isso é muito interessante. Quando muitas histórias, né, sempre vem assim, mas uma delas é a mamãe monstra. Quando as meninas eram pequenas eu ficava, a mamãe monstra. Aí um dia a minha filha mais velha veio e colocou assim a mão no meu coração, tipo, lembra quem você é, lembra que tá tudo bem. Você virar monstra não vai mudar nada, entende? Aí depois de um tempo eu vi até que tinha um livro, né? Olha lá, E aí outro dia a Ana acho que falou, né, da raiva, assim, uma monstra. Eu falei, a mamãe monstra tem aparecido pouco. Aí agora, lendo essa história, Aninha, eu pensei, tava indo pro caminho da... Sai, mamãe monstra, sopra ela pra longe. Mas, por mais que a gente sopra pra longe, ela tá aqui, ela faz parte. Tem algo de errado, algo desequilibrado. Escuta, né? Escuta. E transforma essa mamãe monstra numa história. Né? Cria com ela, boa. Ai, agradeço, ó. Já o primeiro não, né? Mas uma consciência aqui, forte. Bom, deixa eu dar uma olhada. Ai, sempre é isso, né? Vou dar uma olhadinha, tá acabando. Aí ela vai falar dos descansos, né? Quer ver? Descansos, um local de descanso, que é tipo um cemitério, são símbolos que registram uma morte. E ela sugere que a gente faça isso. Criar descansos. Que significa examinar nossas vidas, sua vida, né? E marcar os pontos que ocorreram as pequenas mortes. Las muertes chiquitas e as grandes mortes. Las muertes grandotas. Gosto de traçar uma linha cronológica da vida da mulher numa longa faixa de papel branco e assinalar de açougue e assinalar com uma cruz ao longo dessa linha, desde sua tenra infância até o presente, os pontos em que morreram, aspectos e partes do seu self e da sua vida. Assinalamos a ocasião em que se optou por não seguir por uma determinada estrada, caminhos que foram obstruídos, emboscadas, traições e mortes. Então ela está falando isso, né? Ela recomenda que a gente faça descansos, que se sente como uma linha cronológica da sua vida e diga onde estão as cruzes, onde estão os pontos que devem ser lembrados, que devem ser abençoados. Em todos eles há significados que você trouxe até a sua vida atual. Eles precisam ser lembrados, mas ao mesmo tempo precisam ser esquecidos. Leva tempo e exige paciência. Paciência. Seja boa para si mesmo e crie descansos, sepulturas para aqueles seus aspectos que estavam a caminho de algum lugar, mas que nunca chegaram. Ela vai passar, né, o instinto ferido e a raiva, a fúria coletiva, né? Aqui, ó, as mulheres que se conscientizam em termos sociais, políticos ou culturais, muitas vezes descobrem que têm de lidar com uma fúria coletiva que se infiltra nelas insistentemente. Então, em termos psíquicos, é saudável que as mulheres sintam essa raiva, é saudável que elas usem essa raiva da injustiça para inventar formas de fazer surgir mudanças úteis. Já não é psicologicamente saudável que elas neutralizem essa raiva de modo a não mais senti-la e, portanto, não mais pressionar pela evolução e pela mudança. Como ocorre com a raiva pessoal, a raiva coletiva também é uma mestra. E aí vai seguindo, né, a prisão da raiva antiga. Quando a mulher enfrenta dificuldades para se livrar da raiva ou da fúria, muitas vezes é porque ela está usando a raiva para ganhar forças. E vai seguindo até o perdão. Deixar passar, controlar-se, esquecer
perdoar. E há tantas formas de fazer isso, que a gente possa perdoar a nós, né? E aos outros. Essa velha é uma aranha que vem descendo, trazendo nos fios o ensinamento. Essa velha é uma aranha que vem descendo, trazendo nos fios o ensinamento. Velha tecelã, aranha tecendo seu sonho. Velha tecelã, aranha tecendo seus sonhos. Essa velha é uma aranha que vem descendo, trazendo nos fios o ensinamento. Essa velha é uma aranha que vem descendo, trazendo nos fios o ensinamento. Mulheres, vem trançando, cantando e dançando, e em natureza vão se transformando. Mulheres, vem dançando, cantando e dançando, e em natureza vão se transformando.